Imagine um objeto capaz de prender até a luz. Agora imagine outro que possui bilhões de vezes a massa do Sol, outro que gira quase na velocidade máxima permitida pela física, e um que literalmente ajudou cientistas a provar que os buracos negros realmente existem. Cygnus X1. Durante muito tempo, os buracos negros eram apenas uma previsão matemática da teoria da relatividade de Albert Einstein. Ninguém sabia se eles realmente existiam. Isso começou a mudar na década de 1960, quando astrônomos detectaram uma fonte extremamente intensa de raios-x na constelação de Cisne. Ela recebeu o nome de Cygnus X1. Ao estudar sua órbita, os cientistas perceberam que uma estrela estava girando em torno de um objeto invisível extremamente pesado. Mas havia um problema. Esse objeto era pesado demais para ser uma estrela comum e completamente invisível para qualquer telescópio. A única explicação compatível com os dados era um buraco negro. Hoje, sabemos que Cygnus X1 possui cerca de 20 vezes a massa do Sol e continua devorando lentamente o material de sua estrela companheira. Esse material forma um disco superaquecido que gira em velocidades impressionantes antes de desaparecer para sempre além do horizonte de eventos. O 404 Cygni. Alguns buracos negros permanecem relativamente calmos, outros parecem verdadeiros monstros. Esse é o caso de V404 Cygni, localizado a aproximadamente 8.000 anos-luz da Terra. Ele ficou famoso por produzir algumas das explosões mais violentas já registradas em um buraco negro estelar. Em 2015, observatórios do mundo inteiro voltaram sua atenção para ele. Durante alguns dias, o brilho aumentou milhares de vezes. O motivo era simples. O buraco negro estava consumindo enormes quantidades de gás vindas de sua estrela companheira. Mas esse processo não acontece de maneira contínua. Parte desse material é lançada novamente para o espaço em jatos extremamente energéticos que viajam próximos à velocidade da luz. Essas explosões são tão intensas que podem ser detectadas por telescópios espalhados por todo o planeta. M87. Durante décadas, ninguém havia conseguido fotografar um buraco negro. Parecia impossível. Afinal, se nem a luz consegue escapar dele, como tirar uma foto? A resposta apareceu em 2019. Após anos de trabalho, uma equipe internacional apresentou ao mundo a primeira imagem de um buraco negro. O objeto escolhido foi M87, localizado no centro da galáxia Messier 87, a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra. Na imagem, vemos um enorme anel brilhante envolvendo uma região completamente escura. Aquilo não é exatamente o buraco negro. A parte escura corresponde à sua sombra, enquanto o brilho vem do gás superaquecido girando ao seu redor. M87 estrela possui aproximadamente 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Seu horizonte de eventos é tão gigantesco que caberiam facilmente vários sistemas solares dentro dele. Gaia BH3. Em 2024, uma descoberta surpreendeu os astrônomos. Analisando os dados do telescópio espacial Gaia, pesquisadores encontraram o maior buraco negro estelar já identificado na Via Láctea. Ele recebeu o nome de Gaia BH3. Sua massa é estimada em cerca de 33 vezes a massa do Sol, tornando-o muito maior do que a maioria dos buracos negros conhecidos em nossa galáxia. O mais curioso é que ele praticamente não estava emitindo sinais evidentes. Sua presença foi descoberta observando cuidadosamente o movimento de uma estrela que orbitava um objeto invisível. Era como tentar descobrir a existência de alguém
observando apenas a sombra que ele projeta. Essa descoberta mostrou que talvez existam muitos outros buracos negros escondidos na Via Láctea esperando para serem encontrados. GROJ 1655-5-40. Quando pensamos em um buraco negro, normalmente imaginamos apenas um objeto parado no espaço, mas alguns deles giram em velocidades tão absurdas que acabam distorcendo o próprio espaço-tempo ao seu redor. Um dos exemplos mais impressionantes é o GROJ. Ele está localizado a cerca de 11 mil anos-luz da Terra e possui aproximadamente 7 vezes a massa do Sol. O que realmente chama atenção, porém, é sua velocidade de rotação. Os cientistas estimam que ele esteja girando próximo do limite máximo permitido pelas leis da física. Essa rotação intensa cria um efeito conhecido como arrasto de referenciais. Em outras palavras, o próprio espaço ao redor do buraco negro é arrastado junto com ele. Imagine colocar uma colher em uma xícara de café e girá-la rapidamente. O líquido começa a acompanhar o movimento. Em escala cósmica, acontece algo parecido, mas em vez de café, é o próprio tecido do espaço-tempo que sofre essa influência. O J287. Se um único buraco negro já parece assustador, imagine dois gigantes orbitando um ao outro. É exatamente isso que acontece em OJ287. No centro dessa galáxia, existem dois buracos negros supermassivos. O maior possui cerca de 18 bilhões de massas solares, enquanto o menor tem aproximadamente 150 milhões de massas solares. Embora pareça pequeno, em comparação ao companheiro, ele ainda é muito maior que o buraco negro da Via Láctea. A cada aproximadamente 12 anos, o menor atravessa o enorme disco de gás que envolve o buraco negro principal. Esse impacto produz explosões tão brilhantes que podem ser observadas da Terra. Esses eventos acontecem com tanta precisão que os astrônomos conseguem prever quando ocorrerão. Fênix. Alguns buracos negros são tão gigantescos que desafiam completamente nossa imaginação. Esse é o caso de Fênix A. Localizado no centro do aglomerado de Fênix, ele está a cerca de 5,8 bilhões de anos-luz da Terra. Sua massa é estimada em algo próximo de 100 bilhões de vezes a massa do Sol, embora esse valor ainda seja objeto de estudos e estimativas. Para comparação, o buraco negro no centro da Via Láctea possui cerca de 4 milhões de massas solares, ou seja, Fênix A pode ser dezenas de milhares de vezes mais massivo. Ao seu redor, existe uma enorme quantidade de gás extremamente quente. Parte desse material é constantemente atraída pela gravidade e forma um gigantesco disco de acreção. Enquanto o gás cai em direção ao buraco negro, enormes quantidades de energia são liberadas para o espaço. Sagitário. Bem no centro da nossa galáxia, existe um objeto invisível responsável por controlar o movimento de milhões de estrelas. Esse objeto é Sagitário A. Ele possui aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol. Apesar de parecer pequeno, quando comparado aos gigantes desta lista, ele é o buraco negro mais importante para nós. Isso porque está localizado exatamente no coração da Via Láctea. Durante décadas, os cientistas acompanharam cuidadosamente o movimento das estrelas próximas. Elas orbitavam algo invisível em velocidades tão altas que nenhuma outra explicação fazia sentido, além da existência de um buraco negro supermassivo. Em 2022, utilizando a mesma rede mundial de telescópios que fotografou M87 estrela, os pesquisadores divulgaram a primeira imagem de Sagitário a estrela. Foi um marco para a astronomia. Hoje sabemos que praticamente todas as grandes galáxias possuem um buraco negro supermassivo em seu centro, TOM 618. Se até agora os números já pareciam absurdos, prepare-se para conhecer um verdadeiro gigante cósmico. O TOM
618, é considerado um dos maiores buracos negros já descobertos. Ele está localizado a cerca de 10 bilhões de anos-luz da Terra e possui uma massa estimada em aproximadamente 66 bilhões de vezes a massa do Sol. É um número tão grande que praticamente perde o sentido quando tentamos imaginá-lo. Ao redor dele, existe um enorme disco de gás superaquecido. Esse material gira em velocidades próximas à da luz antes de cruzar o chamado horizonte de eventos. Durante esse processo, uma quantidade gigantesca de energia é liberada. Por isso, TON 618 alimenta um dos quasares mais brilhantes já observados. Mesmo estando a bilhões de anos-luz de distância, seu brilho consegue chegar até nossos telescópios. Esse, no topo da nossa lista, está um dos candidatos mais impressionantes ao título de maior buraco negro já encontrado. Seu nome certamente não é dos mais fáceis. Embora pouco conhecido pelo público, ele impressiona pelo tamanho. As estimativas indicam uma massa próxima de 196 bilhões de vezes a massa do Sol, tornando-o um dos objetos mais massivos já identificados pela humanidade. Para ter uma ideia dessa diferença, se o Sol fosse reduzido ao tamanho de uma bola de futebol, esse buraco negro teria uma massa equivalente a quase 200 bilhões dessas bolas reunidas em um único objeto. Seu horizonte de eventos teria um diâmetro tão gigantesco que a luz levaria vários dias apenas para atravessá-lo. Mesmo estando extremamente distante, sua enorme influência gravitacional afeta toda a região ao seu redor. Os buracos negros já deixaram de ser apenas uma ideia teórica para se tornarem alguns dos objetos mais estudados da astronomia moderna. Hoje, sabemos que eles existem em praticamente todos os tamanhos, desde aqueles com poucas vezes a massa do Sol, até gigantes que possuem dezenas ou até centenas de bilhões de massas solares. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar explorando os maiores mistérios do cosmos. Até o próximo vídeo!